Meus queridos, quanto a nós outros, vamos abrir a palavra do Senhor em dois textos, tá? 1 Coríntios capítulo 15. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios capítulo 15. Vamos ler a partir do verso 35, tá? 1 Coríntios 15, 35. E o outro texto, que lemos inclusive semana passada, é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 a 18. Então, 1 Coríntios 15, verso 35, e 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, tá bom? Abriram? Vamos orar antes da gente começar. Querido Deus, nosso Pai, nesta manhã, mais uma vez, nos aproximamos do Senhor em oração, com santo temor, em Cristo Jesus, para suplicar ao Senhor o teu favor sobre nós, na medida em que estudaremos a Tua Palavra, a doutrina do Senhor, para que o façamos, ó Deus, debaixo da iluminação do Teu Santo Espírito, tendo os nossos olhos desvendados, nosso coração preparado, a nossa mente, ó Deus, pronta para receber a Tua Palavra e vê-la frutificar para o louvor da Tua glória. Toma-nos todos nas Tuas mãos, alimenta-nos com a verdade, para que andemos na verdade. Assim oramos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Então vamos ler 1 Coríntios 15, verso 35. Lembrando que esse capítulo 15 de 1 Coríntios é o maior capítulo na Escritura, que fala-nos sobre a questão da ressurreição, tá? É uma verdadeira defesa da fé nesse sentido. E a base de tudo isto está no Evangelho. Tanto é que você vai começar o capítulo 15, Paulo falando, inclusive usando a mesma linguagem que ele usou no 1 Coríntios 11, quando falava da ceia, dizendo: eu entreguei o que eu recebi, mostrando assim a fidelidade dele, a mensagem que ele estava passando adiante. Então não era uma coisa nova, mas era uma forma nova de dizer coisas antigas, que foram ditas anteriormente e que eram válidas também para aquela ocasião, tá bom? Então Paulo não estava inventando uma doutrina nova, mas resgatando aquele ensino que faz parte do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa que eu queria que você considerasse ao ler esse texto de 1 Coríntios 15, é que Paulo está falando aqui, considerando as implicações de um Evangelho sem a ressurreição. Então, um evangelho sem ressurreição não é o verdadeiro evangelho, até porque o verdadeiro evangelho fala acerca do Cristo morto e ressurreto dentre os mortos. E nele nós experimentamos esta bênção, tá? Então, você não tem como desassociar o evangelho e ressurreição. E aí, logicamente, que o apóstolo Paulo fala das implicações disso para a nossa vida como servos do Senhor. Uma delas está aqui nesse texto que nós vamos ler, tá bom? Então, verso 35, mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Então, em que corpo vem? Então, como é que o morto ressuscita? Paulo vai explicar: insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que para alguém ressuscitar, ele tem que o quê? Morrer. E daí você já entende a linguagem bíblica e confessional também, de que nem todos passarão pela experiência da morte, ok? E ressurreição. Para você ressuscitar, você tem que o quê? Morrer. Aí Paulo usa uma linguagem já transformada, que a gente vai ver em Tessalonicenses já, tá? E quando semeias, não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprovidar, e a cada uma das sementes seu corpo apropriado.
Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, um é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Um é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita-se em incorrupção. Grave bem estes paralelos, tá? O corpo que nós temos hoje é corrompido. Quando ele ressuscita, incorruptível, tá? Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro, o terreno, tais são também os demais homens, terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que eu vos digo um mistério: nem todos dormiremos. Observe bem, nem todos morrerão. Dormir é morrer. Por quê? Porque é possível que você venha, ou melhor, que Jesus Cristo venha e você esteja como? Vivo. Mas ele diz: mas transformados seremos o quê? Todos. Então todos serão transformados. Esse é o fator comum. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos estarão incorruptíveis e nós seremos o quê? Transformados. Então observe que há esse padrão colocado aqui pelo apóstolo Paulo. Agora, vamos para 1 Tessalonicenses, por favor, capítulo 4, verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Lembrar que dormir aqui é o quê? Morreu, né? Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Lembre que dormir é morrer. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com o quê? Com estas palavras. Então, veja que o apóstolo Paulo está mostrando aqui algumas coisas. Primeira delas, que há um espaço compreendido entre a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, ok? Esse espaço é chamado de milênio. Não são 1000 anos literais, mas é o espaço compreendido entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Nesse espaço é possível que algumas pessoas morram, tá? Antes da segunda vinda, o que tem acontecido. Essas pessoas só têm duas condições para elas morrerem: ou elas morrem em Cristo, portanto foram salvas, ou elas morrem sem Cristo. Vimos na aula anterior, a partir de Lucas 16, que aqueles que morrem com Cristo, eles são recebidos no seio de Abraão e já começam a gozar parcialmente de bênçãos. Não é plenamente nem totalmente, porque ainda não veio o grande dia, a segunda vinda. Por outro lado, aqueles que morrem sem Cristo já começam a experimentar também de modo parcial, não pleno, os tormentos do inferno. Isso está em Lucas capítulo 16. Por favor, abra sua Bíblia aí para a gente conferir. Vamos ajuntar as coisas. Lucas capítulo 16.
quando a gente observa o Senhor Jesus Cristo por meio desse ensino, mostrando esta clara diferença, a partir do verso 19, entre aqueles que morrem com Cristo e aqueles que morrem sem Cristo. Então, Lucas 16, 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está ele consolado e tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que eu mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de não virem para este lugar de tormento. Então observem bem que o ensino do Senhor Jesus Cristo mostra que aqueles que morrem sem Cristo, eles já começam a experimentar o quê? Tormentos. E no caso de Lázaro, morreu com Cristo, ele já começa a experimentar bênçãos da presença do Senhor. Segunda coisa, que esta condição ela é irreversível. Então não tem como passar de um lado para o outro. Quem morreu com Cristo, bênção. Quem morreu sem Cristo já está em tormentos. E isso vai ser agravado quando? Quando o Senhor Jesus Cristo vier a segunda vez para o dia do juízo e der a cada um conforme as suas obras. Tá? Retomando a leitura do texto, verso 29, respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se. Então, qual é a maior necessidade de alguém que está vivo para não ir para esse lugar de tormento já quando morre? Ouvir a palavra e se arrepender dos seus pecados. Quem não se arrepender, quando morre, para onde vai? Para esse lugar de tormento. Está claro? E se arrepender, será recolhido para o seio de Abraão. Então já gozará parcialmente. Aí, observe bem. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre o quê? Os mortos. Ou seja, o verdadeiro arrependimento não é operado por milagre. Então não é porque eu vejo um milagre que eu vou me arrepender. O verdadeiro arrependimento, ele é produzido pelo Espírito, segundo a palavra de Deus, que é a semente incorruptível. Agora, abra a sua Bíblia aí, por favor, em Filipenses, capítulo 1. Vamos notar um texto que nos ajuda a compreender se de fato esta dimensão que está sendo apresentada aqui, que é o estado entre a minha morte, né? A morte de alguém e a segunda vinda de Cristo, que é conhecido como estado intermediário. Vamos notar aqui como que o apóstolo Paulo percebia a si mesmo nessa condição. Porque veja bem, ele escreveu aos Coríntios como deveria ser, escreveu aos Tessalonicenses como deveria ser, mas uma coisa é eu escrever para outrem, outra coisa é eu falar de mim mesmo. Então como é que Paulo se percebia nesta condição? Tá? Vamos lá. Filipenses capítulo 1, abriram aí? Eu vou ler a partir do verso número 19. Posso ler? Filipenses 1, 19. Todos abriram? Então note bem. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Lembre que Paulo está preso, tá? A iminência de morrer.
segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela o quê? Morte. Então, Cristo será engrandecido na minha vida, quer eu morra ou eu viva, Cristo será engrandecido. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é o quê? É lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é o quê? Incomparavelmente o quê? Há um estudo feito nesse texto, irmãos, com o qual eu concordo, de que Paulo aqui está tendo um vislumbre da sua vida depois da morte, imediatamente após a sua morte, mas que antecede também a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, ao meu ver, e eu penso que está fazendo jus à Escritura, aquilo que é dito, Paulo já contempla que no momento que ele morre, a condição dele já é melhor. E comparada com este mundo, ela é o quê? Incomparavelmente o quê? Melhor. Ok? Lembre bem disso. Então, quando nós ajuntamos o que Cristo ensinou, o que Paulo falou aos crentes em Corinto, com aquilo que ele falou aos crentes em Tessalônica, mostrando exatamente esta mudança que há no momento em que eu morro, aguardando a expectativa da segunda vinda, fica claro agora, quando lemos esse texto, que Paulo está contemplando não somente o dia vindouro, mas também a situação imediata que todo crente passa quando morre. A condição dele já é incomparavelmente o quê? Melhor. Penso isso, inclusive, considerando o seguinte: quando nós morremos, já acontece a segunda vinda de Cristo? Não. Tem tanta gente que já morreu aí faz tempo, séculos, e Cristo não voltou ainda. Então, há uma expectativa aqui do apóstolo Paulo, de quê? De que morrendo, estando com Cristo, é incomparavelmente o quê? Melhor. Prosseguindo no texto, veja comigo, verso 24. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne, e convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo que convosco. Então, quando nós lemos esse texto, somos informados de que o apóstolo Paulo tinha em mente isto. Se ele morresse agora, ele já estaria com Cristo, que é o quê? Incomparavelmente. Mas ele está falando aqui já da segunda vinda? Não. Ele tem isso em mente, é verdade. Mas há uma situação que precede a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí eu queria que os irmãos, por favor, vissem a nossa confissão de fé, a seção 2 deste capítulo, por favor. Capítulo 32, seção 2. Olha o que é dito: no último dia, os que estiverem vivos não morrerão. Qual é o último dia? A segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. No último dia, os que estiverem vivos não morrerão, mas serão mudados. Qual é o termo bíblico lá? Transformados. Transformados. Agora preste bem atenção aqui. Quando Paulo usa a palavra transformar, não é transformar em outro de uma substância diferente. Então não vai ser outra Alex, vai ser o mesmo Alex, com o corpo o quê? Glorificado. É bom que se diga isso, tá? Então, quando eu for transformado, e todos que estão aqui em Cristo forem também, não vai mudar em outra pessoa, vai ser a mesma pessoa, agora com o corpo o quê? Glorificado. E aí algumas pessoas perguntam, né? Nem sempre a gente tem resposta para todas as perguntas. Pastor, e se eu era coxo de uma perna, quando eu for transformado? Aí você pergunta, vou responder sua pergunta com uma pergunta: se esta mazela é fruto da queda,
do pecado. Na medida em que você for transformado e os efeitos do pecado forem revertidos, isso implica o quê? Então no céu você não vai usar mais o quê? Óculos. Falávamos sobre isso, né? Não vai precisar de cirurgia de catarata. Será um corpo glorificado. Não vai ter mais enfermidade. Mas será o mesmo. Tá bom? Pastor, e vai comer? Lembre, quando Cristo ressuscitou, Ele comeu? Comeu ou não comeu? Peixe, peixinho bom lá na beira, brasa. Bom. Então, o corpo e a alma estarão reunidos, mas não é mais o corpo que foi o quê? Atingido pelos efeitos da queda, que será um corpo chamado corpo o quê? Glorificado. Mas é o mesmo. Paulo dá em 1 Coríntios 15, que eu li agora há pouco, o exemplo de uma semente, não é? Então, se a semente está aparentemente morta, mas se eu planto uma sementinha de feijão morta, vai nascer do pé de feijão uma pimenteira? É feijão. Então, se eu vou passar por essa transformação que a Bíblia mostra, não vou ser outro, eu vou ser o mesmo, mas sem os efeitos da queda. Tá bom? Meu irmão, seu nome? Espera aí, só um pouquinho, deixa só o microfone chegar aí. Pastor. Bom dia, meu filho. Bom seu dia. Nome? Vitor. Vitor. Diga, Vitor. Como nós seremos ressuscitados à imagem e semelhança do nosso Rei Salvador. Amém. Alguns morrem com 80, 90, 100 anos, bem definhados. Outros morrem bebês, outros morrem natimortos. Perfeito. Isso não é nem um cânone, não é uma coisa certa, mas eu sei que vocês discutem até isso nos seminários presbiterianos, né? De tudo. Se em lugar que não tem pão, se dá para fazer seco macaxeira, se não pode. Aí eu pergunto para o Senhor, essa primeira pergunta é mais besta, mas é interessante. Todos nós ressuscitaremos glorificados em um corpo ainda melhor do que o que temos, mas na plenitude da aparência de 33 anos? Sim ou não? Não tenho resposta para essa pergunta, meu filho. Porque Cristo morreu e ressuscitou aos 33. Perfeito. 33 geralmente é o auge da gente, né? É. Diz que depois disso é ladeira abaixo para todo mundo. Rapaz, eu achava que era 50. Agora você me deixou mais triste ainda. Tenho 40, não pareço não, mas tenho 40. Eu que digo 50. Meu filho, deixa eu só falar. Existe uma grande questão sobre esse assunto. Não há um ponto fechado nesse sentido. Porque a Bíblia ela não está preocupada a descrever-nos nesse sentido de idade, mas de condição nova. Então eu já vi muitos argumentos. Eu tenho um, tá? Que é meu pessoal, que eu acho que nós vamos ressuscitar em maturidade para vivermos a eternidade com o Senhor. A outra pergunta, ela me atormenta um pouco mais, eu vou usar termo teológico e eu só explico como o senhor achar melhor. Ok. Eu não sou dispensacionalista, eu entendo e compreendo o pacto da aliança. Ok. Graças a Deus eu me livrei desse pensamento dispensacionalista. Também não sou arminiano, eu sou reformado, sou presbiteriano, de carteirinha. Bíblico. Diferentemente do quarto livro das Institutas, eu ainda tinha dúvida se o certo era ser congregacional ou presbiteriano. E no modelo de governo de igreja eu me vejo presbiteriano. Ok. E refuto episcopal. Com relação à escatologia, eu só tenho uma dúvida. Pois não. Eu, como cristão, presbiteriano, reformado, da teologia do pacto, da aliança crescente, não dispensacionalista, sou obrigado a ser pós-milenista? Isso está na confissão de fé? Ou eu posso compreender 100% a sua aula, acreditar nela e crer nela, mas há espaço para um cristão assim ser amilenista ou pré-milenista? Eu vou lhe responder essa pergunta conduzindo você a um pensamento que é o seguinte:
todo o sistema teológico calvinista, ele é lógico. Então, se existe algum ponto de divergência que não contempla a lógica, isso automaticamente já me leva a rejeitar uma posição e abraçar outra. Nesse sentido, aquilo que tem me satisfeito e que tem ensinado a igreja é a posição amilenista. Exato. Por entender que ela é mais o quê? Lógica, portanto bíblica. Agora, com isso eu não estou dizendo que quem pensa diferente de salva as heresias, porque aí não tem como, não seja um eleito de Deus, não seja um salvo, mas eu creio que em tempo próprio Deus esclarecerá, quer seja a mente dele ou a minha, se porventura eu não estiver seguindo o que a Bíblia me diz. Ok? Mais alguma pergunta, alguma consideração? Então, voltando aqui para o texto, tá? Da nossa confissão de fé, que eu estava lendo. Então, eu estava lendo a seção 2, tá? No último dia, os que estiverem vivos não morrerão, mas serão mudados. Agora observe, ó. Todos os mortos, ó. Então, você tem duas classes aqui no dia da vinda de Cristo. A segunda, quem está vivo e quem está morto. Quem está vivo será o quê? Mudado. Ou usando a linguagem bíblica, o quê? E lembre do que eu falei da palavra transformado, tá? Grave bem isso. Não é vamos transformar em outro, não. É o mesmo. Mesmo Alex, tá? E no que toca aos mortos, aí ele diz: os mortos serão ressuscitados com os seus mesmos corpos, e não outros. Ó, os mesmos corpos e não outros. Posto que com qualidades diferentes. Ó. Que qualidades? Aquelas que eu acabei de ler em 1 Coríntios capítulo 15. Era em desonra, agora vai ser o quê? Em honra. Era corruptível, agora o quê? Incorruptível. Era terreno, agora é o quê? Celeste. E a gente precisa se restringir à terminologia bíblica, irmãos. Que foi o que Deus revelou para o nosso conforto e consolo. Então vamos supor, se eu padecesse de uma doença que comesse meu corpo todinho, tem muitas aí, não tem? E viesse a morrer disso, quando eu fosse ressuscitado, o meu corpo estaria com a mesma condição? Não estaria. Fígado novo, baço novo, pulmão novo, tudo novo. E incorruptível, não mais sujeito às mazelas decorrentes da queda. Que aqui a gente tem que classificar estado de pecado, estado de miséria. A miserabilidade que o pecado nos colocou. Tanto nos afetos da alma, né? Como também nas disposições do corpo. Tá bom? E aí ele prossegue dizendo: e ficarão reunidos as suas almas para sempre. Essa linguagem de reunião para sempre da alma com o corpo quer dizer que nunca mais haverá o quê? Morte. Não terá mais morte. Então, quando Cristo vier e você for ressuscitado, acabou morte. Tanto é que mais à frente no texto de 1 Coríntios 15, você vai ver lá Paulo dizendo, né? Onde está a morte, a tua vitória. Então, acabou morte. O inimigo vencido, para sempre vivo. Tá bom? Então, agora eu imagino que você compreende a dimensão daquilo que Paulo estava falando. Ó, estar com vocês é bom, mas estar com Cristo, partir é o quê? Incomparavelmente melhor. Eu já começo a usufruir das bênçãos e tenho a garantia da bênção permanente quando da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Atos capítulo 17. E veja comigo que essa ideia, ela estava presente na mente do apóstolo Paulo, da vinda do Senhor Jesus Cristo, do juízo que decorre dessa vinda, né? Atos 17. Abriram? A partir do verso 16, o apóstolo Paulo está em Atenas. E aí ele começa a pregar o evangelho, chamam ele para o Areópago, e lá ele vai discursar. E ele começa a partir do verso número 22, tá? Eu não vou ler todo o discurso, eu só quero que você veja comigo o verso 29, a partir daí. Atos 17, 29, diz assim, ó: sendo, pois, geração de Deus,
Não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se o quê? Arrependam. Que é aquele mesmo arrependimento que Cristo falou lá em Lucas 16. Para Abraão, manda lá, diz, não, eles têm que se arrepender. Ouçam a Moisés e os profetas e se arrependam para não virem para esse lugar de tormento. Porquanto, verso 31, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, agora observe bem, ressuscitando dentre o quê? Os mortos. Então Paulo cria na ressurreição de Cristo, cria na segunda vinda, cria no dia do juízo, que coincide, né, a segunda vida com o dia do juízo, e nos efeitos disso para a vida do homem. E caso eles não se arrependam, serão julgados e condenados eternamente. E a prova é que as pessoas entenderam que a consequência disso, no verso 32 e 33, mostra que entenderam mesmo a mensagem. Olha o que é dito, ó. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, agora observe o perfil das pessoas, tá? Uns escarneceram, primeiro grupo, os que escarnecem. Olha só um pouquinho para mim hoje que eu digo agora. Você já teve a oportunidade de falar sobre esse assunto e as pessoas darem assim com o ombro para você, dizer que isso é besteira, que não, de ressurreição, rapaz. Aí uns dizem, eu não creio nisso. Outros dizem, eu creio em encarnação. Já viram isso? Pois é, fizeram a mesma coisa com o apóstolo Paulo. Escarneceram dele, porque ele falou sobre isso. Que eu falei no início da nossa aula hoje, que é essencial ao evangelho crermos na ressurreição. Mas teve outro grupo, uns escarneceram, e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. É o segundo grupo, dentro do mesmo grupo, tá? É um subgrupo do primeiro grupo. Todos dois rejeitaram. Uns foram mais diretos, escarneceram logo. Os outros foram politicamente corretos. Rapaz, vamos ouvir depois. Vamos fazer outras coisas aqui. Depois a gente conversa sobre. É importante, mas não é agora. É o politicamente correto. Subgrupo do primeiro grupo, que é o que rejeita. Aí tem o segundo grupo. Qual é o segundo grupo? A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, verso 34, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Então no mundo você só tem dois tipos: os que creem e os que não creem. Não tem outro. Entre os que não creem, tem dois subgrupos: os que vão rejeitar frontalmente, ao ponto de escarnecerem, e os que vão ser polidos, que o povo dá o nome de amigo do evangelho. Já ouviu esse nome? Cabe gente boa, ouve, olha, ele dá uma atenção. Quando ele não pode, até ele diz para a gente assim, rapaz, vem depois, deixou até uma brecha. Não, ele não quer ouvir, porque quem tem interesse ouve. Mas às vezes a gente quer se enganar, né? Então, quando diz respeito à ressurreição, ele toca nesse assunto, muito simples, né? Ou crê, ou não crê. Tá? Aí a pergunta que eu faço para você é a seguinte: você crê que quando você morrer, se morrer hoje, você já vai estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor? Amém. Se você não crê, você precisa ouvir o evangelho, se arrepender e crer. Ficou claro? Diácono Raimundo Filho. Então, da sessão 2, alguma pergunta? Então vai unir o corpo com o quê? Com a alma. Até lá está separado. Diga, meu irmão. Pastor, e Apocalipse 20, 13. Deixa eu abrir, por favor. Capítulo 20 é? 20, verso 13. Ok, diga aí. Lendo assim
de relance rápido, ele parece ter aí 3 tipos de lugares em que esses mortos também estão em Cristo. Dá para explicar um pouco aí o que significa? Deu o mar os seus mortos, é isso? Que nele estava, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um. Aqui diz respeito aos diversos lugares nesse planeta que nós vivemos que as pessoas morrem. Por exemplo, você conhece gente que morreu afogada, queimada, de morte matada e morte morrida, está sepultado. Tem gente que você nunca reconhece o corpo mais, perdeu, não é? Não tem? De onde quer que ele esteja, não importa como tenha morrido, onde quer que esteja, voltará nesse dia ressurreto para comparecer perante o juízo. Quem estiver vivo será transformado, e quem estiver morto será o quê? Ressuscitado. Ok? Em outras palavras, não adianta morrer para fugir do juízo. É melhor viver e buscar se arrepender, viu? Morrer não vai resolver seu problema não, viu? Eu vou morrer logo, porque... Não, meu filho, faça isso não. Você não está doido, né? Então tem gente que acha que morrendo resolve, dando cabo da sua própria vida. Não resolve, viu? Não resolve. Pensa bem numa coisa: só tem uma morte que resolve o meu problema. Qual é? Pronto. Qualquer outra não resolve. Pense nisso. Inclusive esse mês de setembro, né? É setembro amarelo, né? Não é? Parece que cada mês agora tem uma cor, e uma cor representa alguma coisa. Então está agora o mês de questão do... Já sabem, né? Quem quer tirar a sua própria vida. Então, lembre disso. Alguém deu a vida para que você não precisasse morrer. Nem agora e nem eternamente. É bom que se diga. Então não faça essa loucura. Tá bom? Refugie-se em Cristo. Alguma pergunta? Alguma consideração? Vamos para a seção 3 da nossa confissão. Na seção 3, qual é o destino dos corpos após a ressurreição? Antes da ressurreição, morreu, vai para a terra, o espírito vai para Deus que o deu, aguardando o dia da segunda vinda. Depois que acontece a ressurreição, qual é o destino? Nossa confissão de fé diz assim: os corpos dos injustos, já classificou o corpo do justo e o corpo do injusto. Os corpos dos injustos serão, pelo poder de Cristo, ressuscitados para o quê? Para desonra. Notou bem isso aqui? Os corpos dos injustos ressuscitados serão, mas para o quê? Desonra. Então, para aqui, vamos refletir um pouquinho. Aquele que morre na impiedade pode ter o triste engano de achar... Está aqui, Henrique, Pode ter o triste engano de achar: eu morri na impiedade, então agora não vou sofrer mais. Não. Você também será ressuscitado, mas será ressuscitado para o quê? Para a desonra. O que isso quer dizer, pastor? Que você continuará sofrendo as consequências das sanções do pacto das obras. No dia em que dela comeres, certamente o quê? Então você vai morrer espiritualmente separado do Senhor, fisicamente e eternamente. Então você vai sofrer no inferno, não é só sua alma ou só seu corpo, é corpo e alma juntos, sofrendo quanto tempo? É eternidade. Tá bom? Lembrou disso aqui? Já te passo. Os corpos dos injustos serão, pelo poder de Cristo, ressuscitados para o quê? A desonra. Ficou claro?
Então não adianta morrer para dar cabo da vida achando que se morrer acabou o sofrimento. Não, meu filho. Agora que você selou mesmo, se você estivesse vivo, talvez houvesse tempo de arrependimento. Diga, só aqui, pastor, só esperar o... Pronto, Daniel 2:2, abra aí por favor sua Bíblia. Você mais não quer comentar? Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 2, verso 2. Então o rei mandou chamar os magos, 2:2 ou 2:12? 12, desculpa, 2:12. Então o rei Ai, desculpa, rapaz, acho que essa gripe afetou minha audição. 12:2. Vamos lá, 12:2, pronto, beleza. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para o quê? Para a vergonha e o quê? Horror eterno. Leiam agora juntos esse texto, por favor. O que é que é dito aí? Muitos e aí? Então, quando você morrer, vai ter o dia que você vai o quê? Ressuscitar. Só tem duas possibilidades. Quais são elas? Uma, para a vida eterna. Esses são, e somente são, os que morreram em Cristo. E os outros? Para a vergonha e esses são quais? Os que morreram sem Cristo. Qual é a sua condição? Pense bem. Não leve na brincadeira. Porque não é brincadeira. E você só tem essa possibilidade em vida. Em morte não tem mais. Não adianta acender vela, não adianta fazer missa, culto, o que é que seja, pagar promessa, não adianta. É em vida. Passou disso, biblicamente você não se sustenta. Tá bom? Ficou claro? Tem alguma pergunta? Nada? Diga, meu filho. Late. Diga. Ok? Que é a quebra da lei. Uma releitura mais ampla ainda, para mostrar que só obedecer à lei como os fariseus ainda era pouco. E Paulo, lá em Romanos, se eu não me engano, 15, talvez eu acho que ele dá, inspirado pelo Espírito Santo, a descrição, a definição mais ampla de pecado, quando ele fala sobre a celeuma de comida ou bebida. Tudo aquilo que não procede da fé, tudo que você faz sem ser com a motivação da fé, o que você faz sem o sólido da glória. Logo, é por isso que diz que se você tem dúvidas sobre comer carne de porco e come, está pecando, porque não fez com fé. E você come tendo certeza de que Deus declarou já por todos os alimentos, você não peca. Então o pecado está na motivação, certo? Não é que esteja só na motivação, tá? Porque assim, a motivação é um dos aspectos que me movem ao pecado, porque não faço nada que não seja motivado. Sim. A questão é, o motivo é agradar a Deus ou desagradá-lo? Ou seja, se a tua motivação está ficcionada no sólido da glória ou não está. Exatamente, porque a raiz você disso. faz e como faça para a honra e glória de Deus. Aí eu pergunto o seguinte, o senhor está falando sobre ressurreição, o irmão ali falou sobre alguém que morreu no meio do oceano, Titanic da vida, que seja. Tem até um grande hino aqui de um irmão que fala que perdeu tudo e os filhos morreram no meio do Atlântico. O senhor já falou isso, eu já conheci essa história. Aquelas pessoas que, sabendo o que estão fazendo ou na ignorância, pedem para na sua morte serem cremados, e não só ser enterrado a cinza, mas espalhar a cinza.
quem faz isso querendo desafiar a ressurreição, ou quem faz isso sem saber o que está fazendo. O cremar diz assim: me espalha no meio do Atlântico. Querem desafiar a ressurreição. Tá. Essa pessoa que pede para ser cremado, ela o faz e peca ao fazer isso. No domingo passado eu falei sobre cremação aqui. Eu estava viajando. Não, tranquilo. Eu só quero ratificar o que eu disse e vou te responder, senão é um problema. Lembrar o seguinte: a Bíblia fala de sepultamento. O nosso Cristo foi sepultado. A Bíblia fala de ressurreição do corpo. Então, depende da forma que você esteja, você passará, tendo morrido, pela ressurreição. O rito da cremação, ele não é um rito de origem bíblica, mas é pagã. Mas eu pontuei aqui também que, por exemplo, existem hoje algumas questões que envolvem a questão de saúde pública e que você não tem como fazer de outra forma. Por exemplo, falta de espaço ou alguma calamidade de saúde. Então, nestes casos, não é que se abra um pré-requisito para pecar, até porque eu não estou dizendo que isso é pecado, mas considera-se essa possibilidade. Agora, se alguém faz com essa motivação de espalhar as partes do seu corpo para que Deus não consiga juntá-las, aí não entendeu ainda a soberania de Deus nisso aí, não é? Então ele está fazendo algo partindo de uma ignorância bíblica, o que não se fundamenta. Agora quero ressaltar o seguinte: independente da forma como você queira morrer e ser sepultado, se você for um eleito de Deus, você será salvo, porque ninguém desfaz a eleição do Senhor. Entendeu? Então, qual é a grande garantia que nós devemos buscar nesta vida? É ter a segurança da graça e da salvação. Tem um capítulo aqui na nossa confissão de fé, da certeza da graça e da salvação. Se nós tivermos isto, por meio da ação do Espírito de Cristo em nós, tranquilo, problema nenhum. Tá bom? Beleza? Tranquilo mesmo? Alguma pergunta mais? Retomando aqui, irmãos. Então, os corpos dos injustos serão ressuscitados para dizer: os corpos dos justos serão pelo seu Espírito. Então, quem nos ressuscita é o Espírito de Cristo, do Senhor. Serão ressuscitados para a honra, e para serem semelhantes ao próprio corpo glorioso dele. Dele quem? De Cristo. Então, se você quer conhecer como que vai ser sua vida depois da ressurreição, olhe para a Escritura e veja, por exemplo, o que aconteceu com Cristo Jesus. Então, vamos ver um pouquinho disso. Abra sua Bíblia aí em João capítulo 20. João capítulo 20. Lembre que Cristo foi morto, sepultado e ressuscitou, certo? Então, João 20, abriram aí? Verso 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus. Então, primeira coisa, um corpo ressurreto, ele é visível. Então não é fantasmagórico. Não é Ghostbusters, né? Caça-fantasma, não, ele é visível. Tá bom? Viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Ele fala. Não está falando? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: então é uma aparência humana, porque ela pensou que era quem?
o jardineiro. Cadê o irmão Garcia? Não está aqui hoje, né? Nem a irmã Luísa, que trabalham no cemitério. Jardineiros do cemitério, né? Está vendo? Profissão antiga, né? Disse-lhe Jesus, aliás, perdão. Respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste, eu o levarei. Disse Jesus: Maria. Ó, então ele conhece quem é quem? Maria. Ela voltando-se lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e diz: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Aqui ele está falando que ele é de uma outra natureza. A relação que ele tem com o Pai é diferente da que eu tenho, tá? Da que você tem. Somos irmãos, mas ele é um irmão diferente. Ele é Deus, né? Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: Viu o Senhor, e contava que ele dissera estas coisas. Então ela viu mesmo, e falou com ele, e ouviu. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse: Pai seja convosco. Espera aí, as portas estavam o quê? Como é que ele entrou? Aí nessa discussão aqui, as pessoas dizem que esse corpo glorificado, ele não está sujeito à materialidade. São várias coisas que são ditas, estou aqui apontando para vocês, tá? Vamos lá. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Um detalhe importante aqui: mesmo no céu nós vamos lembrar o que Cristo fez por nós, e uma das lembranças se dará na medida em que vejamos as suas mãos. O quê? Cordeiro adorado. Ele morreu por nós, tá? Não haverá mais lembrança do pecado, mas a eterna gratidão pela redenção. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebeu o Espírito Santo. Continua Deus, né? Lembra que ele fez a promessa de que enviaria o Espírito? Se de alguns perdoados os pecados, são-lhe perdoados. Se lhe os retiverdes, são retidos, autorizando os discípulos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram: Então vimos o Senhor. Mas respondeu: Se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez reunidos os seus discípulos e Tomé com eles, estando as portas trancadas. Veja, mais uma vez ele diz a mesma coisa. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse: Pai seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas então é palpável. Um corpo palpável. É bom ou não? É, físico. Vou pular, tá? Ok? Vamos lá. Verso de número 4. Mas ao clarear da madrugada, capítulo 21 agora, tá? Mas ao clarear da madrugada, estavam Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Então o que é que faz também? Só não vai ser com gula, mas vai comer. Olha que bênção, né? Responderam: Não. Então eles: Lançai as redes à direita ao barco e achareis. Assim fizeram, e já não podia puxar as redes, tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque se havia despido, lançou-se ao mar. Mas outros discípulos vieram um barquinho puxando as redes com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saírem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não rompeu. Disse Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era Jesus. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, de igual modo o peixe.
E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de citado dentre os mortos. Então veja aí as aparições do Senhor Jesus Cristo mostrando a sua fisicalidade, né? Corpo físico, que é percebido, que fala, que ouve, que come. Então, como é que vai ser o meu corpo? Respondendo a pergunta aqui da confissão, né? Vai ser semelhante, não igual, semelhante ao próprio corpo glorioso dele. Agora vamos abrir Filipenses 3:21, passa para a irmã Jácia ali, Filipenses 3, verso 21, vou ler aqui, depois eu passo, tá, irmã? Eu vou ler o 20 e o 21, tá? Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual, transformará o corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si o quê? Todas as coisas. Então teremos um corpo glorificado à semelhança do nosso Senhor, tá bom? Irmã Jácia. Pastor, no versículo 16 fala que o Senhor Jesus chama Maria pelo nome. Ele a reconhece. Nós, a semelhança do Senhor, também nos reconheceremos no céu? Eu creio que sim, minha irmã. Nos reconheceremos. Agora, não teremos a lembrança tormentosa de não ver pessoas lá que a gente queria ver. Para não dar essa implicação. Se eu reconheço, Deus me livre, tá? Deus nos livre. Reconheço Sinara e a gente vai procurar. Cadê José? Cadê José? Não estou vendo José. Ou o inverso, né? Então, mamãe, estou aqui, nós aqui no Senhor, e cadê papai que eu não estou vendo papai? Então não é uma lembrança no sentido de reconhecer o tormento de quem não está lá. Tem aquele outro texto que fala que eles não se dão em casamento. Né? Então eu não vou reconhecer o Rafael como meu marido? Boa pergunta. Rapaz, tem divergência, irmã. Mas lembra, que eu falei para o irmão agora há pouco. A nossa ressurreição será num grau tal de maturidade que lá nós seremos irmãos. Pensa bem, né? Qual é o nosso maior grau? Qual é o nosso maior grau de relacionamento? É de casamento ou de irmandade? Para quem está aqui na terra é de casamento, né? Mas não é não. Cristo morreu para nos fazer irmãos, não casais. Tá bom? Então, lembra disso. Não fica preocupado com casamento nesse caso, porque o maior grau lá é de irmandade. Ele nos adotou como filhos, então seremos todos o quê? Irmãos. Por isso que você tem que se alegrar, quando eu digo você, não é só ela, todos nós, de ser irmãos uns dos outros. Porque essa será a nossa relação eterna em Cristo. Ficou claro? Diga, meu irmão. Pastor, no texto lido a respeito da parábola de 16? Lucas 16? de Lázaro Ok. no Rio. A gente sabe que é uma parábola, mas ela trata de realidades tanto presentes quanto eternas, né? E lá no texto menciona do rico na condição de sofrimento, contemplar os céus ali, o seio de Abraão. Será que, a minha dúvida é, será que as pessoas que estarão eternamente no inferno de algum modo contemplarão os céus nesse vislumbre à semelhança do rico? Eu acho que não, porque no inferno vai ser tanto sofrimento que ela não vai ter nem tempo para olhar para os lados. No inferno vai ser tanto sofrimento que não vai ter tempo nem para olhar para os outros. Porque você imagina que é você estar 24 horas eternamente debaixo da ira de Deus, sem qualquer misericórdia. O tormento é tão grande que o verme não morre, a linguagem, né? E o fogo não o quê? Se apaga. Meu filho, pense bem uma coisa, aqui na nossa terra, enquanto a dor é só uma gripe, uma coriza, você está bem, né? Mas quando a dor aperta, quem já teve crise renal? É uma dor insuportável, né? Nessa hora dessa dor insuportável, você pensa em filho.
Pensa no esposo. Pensa nada. Não tem tempo nem de pensar que eu dou um negócio tão grande. Então eu fico imaginando, aqui a imaginação minha, que embora o texto reflita isso, mas lembre que ali refere-se ao estado intermediário, quando você chegar na plenitude do tormento eterno, é tanto sofrimento que você não tem tempo nem para pensar. Entendeu? Por isso é bom ser salvo, viu? Não fique brincando com isso. Alguém mais vai fazer alguma pergunta aqui? Levantou a mão. Ah, desculpa. Quem foi? E eu acho que o diácono Raimundo Filho também. Irmã Rosa também? Está desligado, filha. Por que Lázaro chama Abraão de pai? Ali é a expressão de relacionamento com um Deus maior. Pai Abraão, no sentido daquele que é o nosso pai da fé. O primeiro. Porque o fato de reconhecer Deus como pai, não quer dizer que ele seja meu pai. Entendeu? Ó, o pai do Rubem Filho. Mas não quer dizer que é meu pai. Então não é a identificação de relacionamento estabelecido de pai e filho. Tá? Pastor, em relação ainda à questão do corpo, né, que vai ser ressuscitado. Ok. No caso da criança que não chegou nem a ser embrião, né, a ser um feto, aliás, que foi abortada de forma espontânea ou de forma pensada, mas ainda daqueles estágios mais, digamos assim, primitivos. Se for uma eleita, haverá de ressuscitar em um corpo glorificado, em maturidade para viver na glória. Agora o tamanho dela não se lhe responder à luz da Escritura. Você teria alguma informação nesse sentido? De tamanho? A ênfase bíblica é mais na maturidade do que no tempo de vida, se está grande, pequeno, se é adulto, se é infantil, entendeu? Nesses termos. Eu tenho um texto que me... Olha, aqui vai minhas heresias, tá? Brincadeira, mas olha só. Quando Deus livrou a família de Noé, você tinha dentro da arca pessoas de diferentes idades, não tinha? E todas não foram libertas? E ali prefigurava o grande livramento, né? Guardado as proporções. Então esse é um pensamento que eu tenho estudado, desenvolvido, não tenho finalizado, mas que trouxe muita paz ao meu coração, pensar em termos de maturidade do que de idade. Porque o fato maior será glorificado. Se ressuscitou, será glorificado. Se está vivo, será o quê? Transformado. Mas nós já temos um indício bíblico de pessoas que foram preservadas em diferentes idades. Mas a ênfase é qual? Maturidade. O que mais? O Raimundo Filho, depois para ti, pastor. Raimundo Filho? No texto de Lucas, Cristo diz ali para o ladrão que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Já nesse texto ele diz que ainda não subiu para o Pai. Há esses dias, ou esses 2 dias, teologicamente, sabemos onde Cristo mais ou menos esteve. Onde é que ele esteve? Morto. Porque ele diz que, e lá no ladrão ele diz assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Já agora para Maria... Mas você lembra que Cristo tem quantas naturezas? A natureza divina não morre. E esse é um mistério. Então ele estava ali sepultado, mas Deus não morre. Lembre disso. Então, se eu não entender a dupla natureza de Cristo, eu vou entrar nessas confusões. Lembra disso, tá? Reverendo, como o senhor usou bastante a parábola do rico Lázaro, uma questão que é muito importante na leitura e interpretação de parábolas é sempre se deter ao ponto, ao cerne, e não aos detalhes. E o próprio texto vai nos conduzir às preocupações centrais. Então, por exemplo, o que importa em relação a seio de Abraão é o fato que é este lugar do nosso estado intermediário, que nós chamamos de céu, estando com Deus. O restante é detalhe. Então, o rico ter reconhecido
né? Esta esfera, e chamado isso de pai Abraão, tudo isso é secundário. Então, sempre numa parábola, seja qual ela for, os pontos fundamentais que ilustram o ensino são estes que devem ser ressaltados. O restante, sim, está no texto, é inspirado, mas num contexto de parábola, eles não podem ser explorados para além daquilo que é a explicação central. Morreram, tem 2 destinos, céu e inferno. Não pode passar de um lado nem para o outro. Não se converte por outra maneira, senão pela pregação do Evangelho. Perfeito. Ponto. Mais do que isso, seria extrapolar a própria natureza de um texto. Perfeito. Que o texto parábola bíblico propõe. Exatamente. Só esse cuidado hermenêutico. Tá? Perfeito. Ok? Fechou? Próxima aula, se Deus permitir, juízo final. Tá bom? Quem é? Diga, Vitor, né? O senhor falou que... O senhor fez uma pergunta até difícil, né? Qual a principal relação que há entre nós? Se é entre irmãos ou entre marido e mulher? Eu nunca casei, não sou casado ainda. Se vier, bem. Se não vier, é ótimo. Amém. Orar por ti. Não, tranquilinho. Para que seja feita a vontade de Deus, tá? Não tem ansiedade quanto a isso, não. Amém. O problema não é achar a esposa, é achar uma que tem a visão de propósito de vida que eu tenho. Pronto, aí você já respondeu a sua pergunta. O que é que me une em casamento estando eu no Senhor? Sim. É o fato dela ser o quê? Primeiramente, irmã em Cristo comigo, perfeito. Na mesma fé. Só que mesmo dentro da mesma fé, eu já vi isso. Tem irmã em Cristo assim, super linda e abençoada, que adoraria ter assim um bom cristão presbiteriano médico. Mas pastor, missionário, quero não, ó. Não é pra mim, não. E respeito isso nela, né? É decisão dela, né? Propósito de cada um. Deus tem propósitos. Amém. Mas aí a irmã ali perguntou isso, e o senhor falou essa frase. Eu até acho que o relacionamento, mesmo no céu, entre marido e mulher, ainda vai ser superior ao entre irmãos, mas debaixo desse raciocínio. Do raciocínio de Efésios 5:31. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Eu acredito que no céu seremos todos irmãos uns dos outros. Então não vai ter problema quem foi viúvo de 7 e vai achar os 7 lá, ou foi viúva de 7 e vai achar os 7 lá. Não vai ter problema. Exato. Seremos todos irmãos, mas o principal relacionamento no céu será assim de casamento, em que todos nós, homens ou mulheres, unidos a Cristo, esposas de Cristo. Perfeito, a igreja. Isso. Perfeito. Eu estou correto em... Nesse sentido, sim. Obrigado, pastor. A outra coisa é agradecer, porque foi uma das explanações mais belas desse assunto que eu já vi. Muito obrigado. Bendito seja Deus, meu filho. Amém. Meus queridos, vamos encerrar por aqui. Fechamos o capítulo 32, se Deus permitir, próxima vez, capítulo 33, tá bom?